Olá, professor, tudo bem? Esse vídeo para explicar um pouco sobre o preenchimento do PDI. Então, essa parte de cabeçalho eu não vou entrar em detalhe, que é uma coisa mais básica, né? É só os dados daqui, que isso aqui a própria supervisão ou a secretaria da escola fornece, que é os dados da escola, nome, código do INEP, endereço, né? Então isso daqui não tem muito dificuldade de ser preenchido, tá ok? O responsável pela elaboração do PDI, né? Então aqui nós temos o supervisor que acompanha o nome e o código da matrícula, psicopedagoga, professor de apoio, o da sala de recursos, o regente da turma, né? E o regente de aula, que aqui é educação física, tá? Regente de aula aqui é o profissional de educação física. Então essa parte dos dados do estudante tem na pasta individual do aluno, e aí a gente pede, né, para estar consultando essa pasta, e também na entrevista, né, que é feita com os pais, certo? Então o nome também não tem muita dificuldade de ser preenchido isso aqui, né? A deficiência informada, né? E uma coisa que é para chamar a atenção aqui é esse item 6. Então eu vou começar pelo item 6, tá? Então nessa primeira parte do item 6, eu até coloquei aqui a resposta que está sendo dada muitas vezes nos documentos, né? Pelo menos o que foi olhado. Então, ó, é acompanhado por um profissional fora da escola? Qual especialidade? Então, geralmente responde que sim e coloca lá, né? Psicologia, psicóloga, né? Ou psicologia, neuropediatria ou neuropediatra. E aí foi pedido que, além de você citar aqui a especialidade, que você também nomeie esse profissional, tá bom? Então colocar o nome do profissional, ok? E até mesmo você pode estar inserindo também a frequência com que esse aluno ele é acompanhado por esse profissional, tá bom? Então se é um neuropediatra ou um psicólogo, qual é a frequência? Uma vez por semana ele vai no psicólogo, né? Qual é o nome desse psicólogo, tá ok? Então especificar aqui nessa parte do documento, o item 6. Vamos para o item 7. Também está respondido aqui, né? Faz uso contínuo de medicamento? Sim. Aí está aqui o nome do medicamento. Então você vai inserir isso. Para quê? Para ajudar na concentração e atenção. Causa efeitos colaterais? Sim. Quais? Às vezes causa sonolência. Certo? Então também isso não tem muito segredo aqui. Ok? Vamos lá para a questão que tem chamado a atenção. Possui necessidade específica? Então essa daqui também eu vou chamar a atenção por quê? Então foi detectada uma dificuldade de estar especificando o que são essas necessidades específicas, tá bom? Assim como também a dificuldade de descrever aqui a questão do recurso de acessibilidade. Então eu vou focar nessas duas informações. Então item 8 e item 10, ok? O item 9, tipo de atendimento, basta você marcar um xizinho. Guia de intérprete, se tiver na escola, intérprete de Libras, professor de Libras, sala de recursos, né? Professor de essa sigla aqui, né? Que é aqui, ó, apoio, comunicação, linguagem, tecnologia assistida, tá bom? Então, professor de apoio, comunicação, linguagem, tecnologia assistida. Geralmente aí, né, o professor que tem na escola são esses daqui, tá bom? Então você, professor de apoio, está classificado aqui. Você vai marcar um xizinho nesse item. E vamos para essas duas questões. Vamos lá primeiro falar um pouquinho sobre necessidades específicas. O que são essas necessidades específicas? Vamos pedir ajuda aqui aos universitários. Vamos lá. Necessidades específicas. Então, ao preencher o item, o aluno possui alguma necessidade específica no plano de desenvolvimento individual, você deve fornecer informações detalhadas sobre quaisquer necessidades particulares que o aluno possa ter. Isso é essencial para garantir que ele receba um apoio adequado para o seu desenvolvimento acadêmico e pessoal. Aqui estão algumas orientações sobre o que incluir. Então, primeiro, necessidades educacionais especiais, tá? O NEE, né? Quais são elas? Ó, deficiência física ou motora. Então, o aluno que você acompanha no dia a dia aí, ele tem uma deficiência física ou motora? Então, imagina uma criança que é cadeirante, né? Então, ele tem algumas limitações físicas, né? Que outras crianças do apoio não têm. Então, você precisa descrever, tá? Então, você precisa apontar ali qual é essa necessidade, certo? Então, deficiências sensoriais, então problemas de visão, de audição, né? Esse aluno que você acompanha, além da dificuldade dele na aprendizagem, muitas vezes devido dessa deficiência, dessa necessidade específica, né? Então ele precisa do quê?
Qual é uma necessidade específica desse aluno? Ele precisa do braille, porque ele não enxerga, igual uma aluninha que nós temos aí, ou então precisa de um material ampliado, ou uma lupa, né? O grau de deficiência visual dele é tão grande que ele precisa de um material ampliado. Então, são necessidades específicas desses alunos, né? Deficiências intelectuais. Então um aluno lá tem a deficiência intelectual, tem o laudo dele e tudo mais. Só que assim, qual a necessidade específica que esse aluno tem? Porque deficiências intelectuais tem de vários graus, não é? Então, qual o suporte requerido para esse aluno? Então, qual a necessidade específica desse aluno, tá? Transtornos de desenvolvimento. Então, uma outra necessidade específica, tá? Nós temos aqui o espectro autista, o TEA, e aí você vai informar sobre a condição do aluno em quaisquer ajustes no ambiente de aprendizagem ou estratégias de ensino que possam ser necessárias. Então, assim, tem muitos alunos com TEA, né? Alguns com graus diferentes de TEA. E qual é a necessidade específica do meu aluno? Então, eu não posso colocar uma forma geral, né? Eu sei que todo aluno de TEA precisa de uma rotina. Então, essa é uma necessidade específica, é a rotina. Não, isso é uma coisa geral. Mas o meu aluno, qual é o grau dele? E aí, a partir do grau dele, o que é específico dele, que eu tenho que fazer? Então, às vezes eu estou acompanhando 2 alunos autistas na sala. Um deles precisa de algo diferente. Precisa, por exemplo, de uma intervenção diferenciada do outro, porque o outro tem um grau mais leve. Então, qual é a necessidade específica? Então, por exemplo, esse aluno meu aqui consegue acompanhar a aula sem o fone de ouvido, o outro não. Então, a necessidade específica daquele aluno, o fone de ouvido, um exemplo, certo? Então, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Então, descreva as características específicas do aluno e as intervenções que ajudam na concentração e gerenciamento do comportamento. A mesma coisa, né? Você vai colocar ali qual a necessidade específica do meu aluno, o que eu preciso fazer para ele ali acompanhar a aula, se concentrar, né? Ficar menos hiperativo, estar mais atento, focado, é específico daquele aluno, né? Dificuldade de aprendizagem, dislexia, disgrafia e descalculia. Então, especifique o tipo de dificuldade, que é essa daqui, né, que vai estar lá no laudo, e as adaptações pedagógicas necessárias, como mais tempo para provas, material de apoio, certo? Então, um aluno que tem descalculia e eu preciso usar material concreto com ele, tá? Uma necessidade específica, né? Ou a dislexia, a ver com a leitura, disgrafia com a escrita. Então, quais são as necessidades específicas daquele aluno? Eu vou estar apontando. Aqui, ó, necessidades emocionais e comportamentais, ansiedade, depressão, transtorno de comportamento. Então, vai mencionar o diagnóstico, né, a observação relevante e as estratégias que ajudam a gerenciar essas condições, né? O que o meu aluno precisa específico, aquele meu aluno, para que ele diminua a sua ansiedade, por exemplo, né? Ou que evite ali um alto grau de indisciplina dentro da sala de aula, uma coisa dele própria, né? Então, o que eu posso fazer? Qual é a estratégia que eu utilizo? Qual é específico dele, a necessidade específica, tá bom? Condições de saúde, doenças crônicas ou condições médicas. Então, tipo aí, por exemplo, diabetes, asma, epilepsia. Isso é algo específico do meu aluno. Então, eu tenho lá um aluno com TDAH, por exemplo, mas ao mesmo tempo ele tem diabetes. E aí? Né? Então, uma necessidade específica, né? Então, eu tenho que especificar ali, colocar essa necessidade específica para quem pegar o PDI também ter esse cuidado, com questão de doce, com questão de horário de comida, de alimentação, que a gente sabe que tem que ter um horário, né? Não pode passar de 3 horas, coisa assim. Então, isso tem que estar especificado. Epilepsia, como é que eu lido com essa situação? Né? Se tiver uma crise, então tem que estar especificado ali. Qual o suporte necessário, tá? Então, ó, suporte linguístico, alunos que são falantes de outra língua. Isso não temos esse caso, mas pode acontecer, né? Então também são necessidades específicas, tá certo? Então, gente, finalizando essa questão aqui, que é o item 8, que tem gerado um pouco de dúvida no PDI, que é necessidade específica, né? Então, quais são as necessidades específicas? Então, você vai colocar lá, sim, o aluno possui necessidade específica. Então, no caso, se ele foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, ele requer adaptações do ambiente de aprendizagem para melhor integração e participação. E aí, então, o que você vai fazer? Especificar, né? O aluno se beneficia de um espaço tranquilo para realizar atividades individuais, um plano de ensino individualizado, né? PDI, ou PEI, aqui está falando PEI, mas o plano, nosso PDI, né? Que incorpora técnicas visuais ou uma rotina estruturada. Além disso, o aluno utiliza o sistema de comunicação alternativa para facilitar a interação com professores e colegas. É fundamental que o professor
tenha conhecimento sobre o uso desse sistema e que o ambiente seja adaptado para minimizar distrações sensoriais. Então veja aqui um exemplo de resposta, né? E eu posso estar colocando ali no PEI, ou melhor, no PDI. Tá bem? Então, eu espero que tenha esclarecido o item 8 e nós vamos para o item 10. O item 9 nós já passamos por ele, tá? Vamos para o 10, que é outra coisa que tem gerado muita dúvida. Utiliza recursos de acessibilidade? Alguns recursos pedagógicos são recursos de acessibilidade também, né? Mas aqui, quando se fala em recursos de acessibilidade, é algo diferenciado. Vamos ver aqui. Então vamos lá de novo recorrer aqui aos universitários. Então vamos lá. Recursos de acessibilidade são ferramentas, tecnologias, serviços e práticas que facilitam o acesso, a participação e a inclusão de pessoas com deficiências ou necessidades especiais em diversos ambientes, como educação, trabalho, transporte, comunicação e lazer. Esses recursos são essenciais para promover a igualdade de oportunidade e garantir que todas as pessoas possam usufruir plenamente de suas capacidades e direitos, né? Quando a gente fala em acessibilidade, basta a gente lembrar, né, daquele símbolo no chão lá da farmácia, de cadeirante, né? Ou então a rampa de acesso, corrimão de acesso, portas mais largas, banheiro adaptado. Isso é acessibilidade, né? Então isso é acessibilidade. Então quando a gente vem para essa questão, e eu venho aqui no PDI, o aluno utiliza recursos de acessibilidade? Descreva. Então você vai descrever quais que ele utiliza. Por exemplo, tecnologia assistiva. Então, leitores de tela. Então, aqui, software que converte texto em voz ou braille, permitindo que as pessoas com deficiência visual usem computadores e dispositivos móveis. Ok? Amplificadores de som. Então, dispositivos que aumentam o volume do som para pessoas com deficiência auditiva. Teclados e mouse adaptados, né? Acessibilidade física. Então, veja, aqui é acessibilidade assistiva, tá? Que tem a ver aqui com tecnologia. Aqui é acessibilidade física, então, rampas e elevadores, certo? Então, estruturas que permitem o acesso de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida a diferentes níveis do edifício. Banheiros adaptados, instalações sanitárias projetadas para atender às necessidades de pessoas com deficiência. Sinalização tátil e braille. Então, por exemplo, uma aluna cega, então ela precisa que seja atendida nesse ponto, certo? Então, indicações em relevo ou braille para a orientação dessas pessoas. Ela possa ter independência de caminhar sozinha, de chegar até o banheiro, de utilizar, né, apenas com as mãos, certo? Então isso aqui é recurso de acessibilidade. Quando você fala tem acessibilidade, é isso aqui que a gente está falando. A gente não está falando de recurso pedagógico, a gente está falando de acesso. Rampas e elevadores, banheiro adaptado, sinalização tátil e braille, ok? Acessibilidade na comunicação. Então, intérprete de Libras. Então, profissionais que traduzem a linguagem oral para a língua brasileira de sinais, né? Auxiliando aqui pessoas surdas. Legenda Closed Caption, aquela legendinha que aparece nos vídeos, né? Facilitando a compreensão para a deficiência auditiva. Comunicação aumentativa e alternativa. Então, sistemas, dispositivos que auxiliam a comunicação de pessoas com dificuldade na fala, certo? E tem mais aqui, mais dicas aqui, tá? Acessibilidade digital. Eu vou deixar esse documento depois para vocês terem acesso na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar o link para vocês poderem baixar esse documento depois, tá, ok? Então, acessibilidade digital, sites e aplicativos inclusivos, então desenvolvimento de plataformas digitais, né? Conteúdos em formatos acessíveis, certo? Então, formato em braille, texto digital acessível, tudo isso aqui são recursos de acessibilidade. E aí nós temos a acessibilidade educacional, né? É outro tipo de acessibilidade. Tudo isso aqui, esse aluno, quando você for fazer o PEI, ou PDI, né, melhor dizendo, ele utiliza algum recurso? Aí você vai estar olhando para isso, né? Ele precisa de rampa, né? Ele precisa de corrimão no banheiro, né? Ele precisa de uma maca para trocar fralda, por exemplo, né? Ele precisa de banheiro adaptado, ele precisa de um piso tátil, você vai estar colocando. Então, temos uma aluna cega na escola, ela precisa de piso tátil? Precisa. Ela precisa de braille? Ela precisa. Então, você vai colocar isso no PDI, tá bom? São recursos de acessibilidade específicos dessa aluna. Material didático adaptado, então livro em braille, né? Acabamos de falar dessa menina, então livro em braille, audiolivros, materiais ampliados e vídeos com interpretação em libras, certo? Professores de apoio, então educador especializado, então isso aqui é um recurso de acessibilidade. Então você, professor de apoio, é um recurso de acessibilidade também, né?
Então, quando você vai preencher lá, essa criança precisa de apoio? Precisa de um professor de apoio o tempo todo, tá? Plano de desenvolvimento individual, ela precisa? Precisa, né? Planejamento personalizado. Ok? E aí tem aqui, né, algumas importâncias dos recursos, os exemplos práticos, né? Muito bem, então finalizamos aí o item 10, utiliza recursos de acessibilidade. Então, aqui você vai descrever aquilo que a criança precisa, né? Como eu disse, ela precisa de piso tátil, ela precisa de braille, no caso, né? Ou então uma aluna que precisa de rampa, precisa de cadeira de rodas, né? Ela precisa de um banheiro adaptado, são recursos de acessibilidade. Precisa de provas ampliadas, né? Precisa de uma lupa, não sei, né? Então ela precisa de um amplificador de som, etc. São coisas desse tipo aí, tá bom? Aí vem aqui, ó, o item 11, como gosta de se divertir? Bom, isso aqui é a partir da observação que você faz, mas é principalmente a partir do quê? Da entrevista que você fez com os pais, com a família. Então você vai colocar aqui, vai descrever como esse aluno gosta de se divertir a partir da entrevista feita com os pais. E o mesmo vem aqui no item, esse item 3, considerações da família. Tá? Eu vou até pegar um exemplo. Ó, vou pegar um exemplo aqui. Então ele começou a dar os primeiros passos com 1 ano e 6 meses. Tem medo de dormir sozinho, às vezes acorda na madrugada ou acorda muito cedo. Isso acontece quando muda algo na rotina dele. Ele tem respiração diferente devido à adenoide. Às vezes a respiração é agitada e apresenta roncos. Muitas vezes tem tics nervosos, né? Às vezes as estereotipias também, ó, faz os movimentos com as mãos, estereotipias. Quando está muito nervoso, bate a cabeça na parede, né? Informação importante. Ele tem muita dificuldade de realizar pequenas atividades sozinho. Ele chora e chama a mãe, que sempre está com ele. Quer dizer, na maior parte do tempo é a mãe que fica com ele. Então ele sente a falta. Ele tem seletividade alimentar, não gosta de frutas e verduras, né? Então, tudo aquilo que faz parte daquilo procedimento de um autista, né? Mas pode também aqui ser acrescentado outras coisas, outros detalhes aqui, considerações da família, tá? Que a família observa. Então isso vem da onde? Vem da entrevista, tá? Aí, mesma coisa, com que idade o aluno começou a frequentar a escola? Então, você vai descrever aqui, começou a frequentar com 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? E como foi o percurso escolar? Então, mesma coisa, você vai colocar aqui, o que você vai descrever aqui? O aluno começou o seu percurso escolar na escola, por exemplo, gente pequena. Ele começou lá, né? Ele não passou pela creche. Se o aluno passou pela creche, começou nós estávamos no período de pandemia, por exemplo, e esse aluno não frequentou a creche, vindo a iniciar seu percurso escolar na escola gente pequena, onde ele teve uma adaptação difícil ou uma adaptação tranquila, né? No primeiro instante ele não contou com um profissional de apoio, né? Só depois o aluno conseguiu um laudo. Você vai fazer uma descrição. Como foi o percurso desse aluno? Já chegou com laudo na escola? Conseguiu o laudo depois? Né? Teve professor de apoio desde o início? Não teve? Né? Teve o uso de material diferenciado desde o início? Não. Né? Então, aí ele saiu de gente pequena, para onde que ele foi? Ele está aqui no João Cruz? Então, no ano de 2023, 2024, passou a frequentar a escola João Cruz, onde recebeu atendimento, por exemplo, no professor de apoio, certo? O aluno foi encaminhado para a psicóloga. Você vai fazer o percurso escolar desse aluno, vai descrever. Então, não é simplesmente, né, colocar uma coisinha ou outra, não. É fazer né? Aonde eu encontro isso? Olha, você encontra isso na pasta do aluno. Então tem a pasta do aluno na secretaria, você pode pedir essa pasta lá na secretaria, lá tem algumas informações. Se todo mundo fez o trabalho direitinho, vai estar lá, né? Se não tiver, vai ter que buscar com os pais, né? A entrevista com os pais, e também pode aí solicitar a escola de onde o aluno veio. Então, se o aluno veio de gente pequena, posso solicitar informações de lá também, para a secretaria, tá bom? Frequenta a sala de recursos, você vai colocar, né, aqui, ó, se o aluno frequenta, é período contrário, então você vai colocar o horário de atendimento, o dia, a hora. Frequenta a educação integral, se ele estiver frequentando, você vai também colocar, tá bom? Limites e agressividade. Bom, na questão do limite e agressividade, você vai marcar. Se o aluno apresenta alta agressividade contra ele mesmo, né, ou contra outras pessoas, agressividade. Se ele é apático, apresenta disciplina, apresenta desobediência às regras e combinados, então você vai marcar. Meu aluno não tem nada disso, meu aluno é tranquilo, é calmo, sossegado, obedece às regras, beleza, você vai fazer a observação aqui, tá bom? Não vai deixar em branco não, você vai fazer a observação.
né? Você vai escrever aqui, o aluno apresenta comportamento tranquilo, respeita as regras, é um aluno que tem um bom relacionamento com a professora e com os colegas, né? Então você vai fazer uma pequena descrição desse aluno, tá bom? Caso ele apresente um outro tipo de agressividade, você também vai pôr aqui, tá, ok? Muito bem. Na questão dos aspectos psicomotores observados, eu não vou entrar em detalhes aqui um por um, porque são muitos detalhes, né? São muitos itens. Então, se eu fizer isso aqui, o nosso vídeo vai ficar muito grande. Então, a única coisa que eu vou pedir para vocês é tomar cuidado para não fazer algo contraditório. Então, veja, tem alguns itens que são muito próximos, né? Por exemplo, aqui, ó, no aspecto psicomotor. Diz aqui, consciência corporal. O aluno sabe o uso específico de cada elemento do corpo, tem consciência corporal? Aí o professor vem e coloca aqui que não, né? Vem aqui, ó, escreve aqui, né? Põe um X aqui, um Xzinho aqui marcando que esse aluno, ele não tem consciência corporal. Ah, beleza, né? Só que aí chega aqui embaixo, vem nessa outra parte aqui, ó, aspectos pedagógico cognitivo, aí aqui tem um item, ó, tá vendo aqui? Percepção corporal. Ó, o aluno tem consciência do próprio corpo? Aí o professor vem e coloca aqui que sim, ó. Tá? Aí veja, fica contraditório, né? Numa parte coloca que ele não tem e na outra que tem. Então, tomar cuidado com esses detalhes, né? Na hora de fazer essa anotação. Então é isso que eu peço para vocês, tá? Tomando cuidado com isso aí. Não vou aqui abordar um por um, porque o vídeo ficaria enorme, né? Já está grande o vídeo e aí a gente precisa ainda passar por mais alguns detalhes, tá? Bom, feito isso, você vai marcar os xizinhos, aí que tem a observação, né? Nos itens 6 e 7, esses dois itens aqui, caso o estudante apresente 50% ou mais de marcações que não apresenta ou é não observado, aí você vai descrever as habilidades que ele demonstra, tá? Então você vai colocar aqui, já que não está apresentando 50% dessas habilidades, então você mesmo vai descrever quais são as habilidades que ele apresenta, tá? Então esse é o item obrigatório aqui. Vamos aqui para o item 8, comunicação e linguagem. Então aqui não tem segredo também o preenchimento, então eu vou passar, né? Porque é só marcar sim, não, né? Ou marcar um xizinho nesses itens. Só vou chamar a atenção aqui para a questão da escrita e da leitura, né? Porque exige um pouco de conhecimento, então principalmente lá do conhecimento vindo das educadoras Ana Teberoski, né? E Emília Ferreiro, né? Porque falam das fases da escrita. Então você precisa entender, né, o que é garatuja, quando que o aluno está na pré-silábica, na escrita silábica alfabética, a escrita alfabética, né? Então isso aqui é importante que você tenha o conhecimento para você poder marcar. Se tiver dúvida, né? Então como o PDI ele é preenchido de forma com todo mundo participando, tá com dúvida? Solicita a ajuda do supervisor, solicita a ajuda do professor regente, tá bom? Tá com dúvida? Pede ajuda, né? Todo mundo tem que estar contribuindo. Vamos agora falar um pouquinho sobre o planejamento, que é uma parte aqui que tem gerado muitas dúvidas, né? Bom, então vamos para o preenchimento dessa parte aqui, né? Que tem também gerado algumas dificuldades, que é do planejamento, certo? Então, antes de mais nada, né? Vocês têm acesso ao planejamento bimestral do professor regente, certo? Que é esse daqui. Atualmente nós estamos usando este modelo, né, 2024. Então, vou estar explicando aqui rapidinho como que está organizado esse modelo aqui. Então, tem uma parte que é essa parte aqui em verde, que é a que vem do plano de curso do Estado. Tá? Então, do jeito que está lá, foi copiado aqui. Né? Então, ele vem dividido em práticas de linguagem. No caso de língua portuguesa, o termo utilizado é práticas de linguagem. Se for outras disciplinas, como arte, educação física, geografia, história, aqui em cima vai estar escrito unidade temática, tá bom? No caso de língua portuguesa, são práticas de linguagem. Quais são essas práticas de linguagem? Oralidade, leitura e escuta, produção de texto, análise linguística, né, semiótica. Então, são essas as práticas de linguagem, tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque foi pedido para você estar inserindo no planejamento do PDI também essas práticas de linguagem, não só os conteúdos, eu já vou explicar, tá bom? Então vamos lá, prática de linguagem você encontra aqui, nessa coluna, tá? Ou unidade temática nas outras disciplinas. A habilidade, basta você selecionar, copiar e colar no PDI, né? Objeto de conhecimento e conteúdo relacionado. Então essa parte aqui é o que você vai também copiar e colar lá no PDI relacionado ao conteúdo trabalhado, né? Em relação à habilidade, tá bom? Então antigamente a gente falava conteúdo.
Com a BNCC mudou o termo, né? Fala objeto de conhecimento. O objeto de conhecimento nada mais é que o conteúdo trabalhado, tá bom? E aí então você vai copiar e também vai mesclar com essa outra coluna. Então você vai copiar isso aqui também, tá? Não é para colocar só os conteúdos relacionados, mas é as duas colunas, tá bom? Então foi pedido que vocês copiem as duas colunas e insira no PDI, em uma só, tá? Também já vou mostrar isso. Essa parte de orientações pedagógicas não precisa, que essa parte é para o regente, serve para vocês, mas né, é uma orientação, né? Então essa parte que vem do Estado. Aí nós temos aqui o material didático utilizado pelo professor regente. Então, por exemplo, coleção Desafio, unidade 1, página 22. Então, essa parte vocês não precisam estar colocando lá, tá bom? Não tem necessidade de colocar no PDI. Foi orientado que vocês não coloquem nome de coleção de livro, unidade do livro, capítulo do livro e página do livro. Essa foi a orientação que foi passada para mim, tá bom? Então eu estou repassando para vocês. E as estratégias do professor, tá aqui, né? Você também vai colocar lá suas estratégias e os recursos utilizados, tá bom? Então, se naquela aula utilizou o livro didático, utilizou imagens, né, de diferentes moradias, aparelho de som, e você utilizou com seu aluno, você vai colocar também esses recursos, né? Só que você vai acrescentar outros que você tenha utilizado para tratar da mesma habilidade, tá certo? Porque às vezes o seu aluno precisa de outros recursos, né? As estratégias, foi uma aula expositiva e dialogada, isso é parte do professor regente. E você, como é que foi essa aula com o seu aluno? O que você fez, né? A estratégia. Então vamos para o PDI. Então já temos conhecimento aqui, né, desse planejamento bimestral, tá? Então, a parte construída pelo professor regente está aqui, essa parte em azul, né? E essa parte é a fixa que vem do Estado, tá bom? Vamos aqui para o PDI. Eu vou pular logo aqui para baixo, depois eu volto no cabeçário, tá? Então, vamos lá. Qual o conteúdo será trabalhado na disciplina? Então, você lembra que eu falei da prática de linguagem? Tá aqui, ó, oralidade, tá? Então, vou até destacar aqui, ó. Isso aqui é prática de linguagem, é a oralidade. Poderia ser análise linguística, né? Poderia ser produção de texto. Então, se fosse em arte, por exemplo, né? Em arte nós temos aí unidade temática, música, dança, artes visuais, né? Se fosse educação física, luta, dança, esporte, né? Então, o termo utilizado é unidade temática, tá bom? Você vai buscar nessa parte aí de unidade temática. Então, vamos lá. Prática de linguagem e oralidade. Aí eu vou pegar aqui e vou colocar os conteúdos copiados da onde? Então, vamos voltar lá? Daqui, ó, objeto de conhecimento, tá vendo? Oralidade pública, intercâmbio conversacional em sala de aula. E conteúdo relacionado, participação nas atividades orais. Então estão aqui, ó. Vamos voltar aqui. Ó, objeto de conhecimento, né? Vamos destacar aqui de verdinho. E aqui, conteúdo relacionado. Vou destacar de azul. Ok? Então esse foi o conteúdo que está lá no planejamento bimestral, daquelas duas coluninhas. A habilidade, basta copiar e colar. Que está lá no plano, certo? Vamos lá. A parte que interessa, que é descreva a metodologia de trabalho e os materiais a serem utilizados. Então aqui tem duas coisas que você vai fazer. Descrever a metodologia, ou seja, a estratégia, né, o que você fez com o seu aluno, e os materiais, que são os recursos, tá? Então eu até dividi aqui, ó, recursos, né, e metodologia. Isso aqui é só um exemplo, gente, né? Você fala, nossa, mas preciso escrever tudo isso? Não precisa. Segundo a orientação que foi passada, é para vocês serem sucintos, né? Mas eu coloquei aqui de forma especificada para dar uma ideia de como que é para ser feito, ok? Então vamos lá. Aqui, ó, eu coloquei, por exemplo, para esse conteúdo de oralidade pública, intercâmbio, né? Você pode estar utilizando diversos recursos. Então veja alguns recursos que possam ser utilizados, né, para ajudar esse aluno a desenvolver a comunicação. Então, cartazes com dicas de comunicação, né? Cartões de palavra-chave, gravador de voz ou celular, massinha de modelar para atividade introdutória, fones de ouvido com cancelamento de ruído, né? E agenda visual. Então veja, esses são alguns recursos que você pode utilizar além daqueles que a professora está utilizando. Então vamos voltar aqui, ó, no planejamento aqui, a professora colocou livro didático, imagens de diferentes moradias e aparelho de som, certo? Você vai estar inserindo aqui os seus. Esses aqui são os que você utilizou, né? Eu utilizei a imagem que a professora usou. Beleza, coloco aqui também, imagem. Eu utilizei
um aparelho de som também, né? Então vamos colocar aí, certo? Metodologia. Então vamos aqui, ó. O que é a metodologia? Então é a estratégia. Então a apresentação da atividade. Explique que o aluno vai praticar a fala em público usando o personagem que criará com massinha de modelar, né? Dicas visuais. Mostre cartazes com dicas de como falar claramente e ouvir os colegas. Criação de personagem. Distribua a massinha de modelar e peça ao aluno para criar personagem que usará em uma pequena apresentação oral. Esquema da história. O aluno planeja uma pequena história ou diálogo envolvendo seu personagem usando cartões de palavra-chave como guia. Contação de história. O aluno apresenta sua história ou diálogo usando o personagem de massinha. Incentive o uso do tom de voz clara, audível, boa articulação, ritmo adequado. Então, isso daqui são estratégias, tá? Cartazes com dicas de como falar claramente e ouvir os colegas. Então, o que você vai fazer? Vou mostrar os cartazes com as dicas de como falar claramente e de como ouvir os colegas. Então, um cartaz com algumas, tipo, um desenho, né? Por exemplo, o desenho do aluno levantando a mão. Aí você explica, ó, significa que para você falar, você tem que levantar a mão, esperar a sua vez, né? É um exemplo, tá bom? São dicas visuais. Isso é o como você vai trabalhar com esse aluno, né? A participação na atividade oral, tá bom? Então esse é o como. Agora o que é o recurso, tá aqui. Cartazes, cartões, né? Tá ok? Então eu espero que esteja esclarecendo, né? E como eu disse, né? Isso aqui são várias dicas, você vai usar aquela que você está colocando aí com o seu aluno, né? Não precisa escrever aqui o tanto que eu escrevi, tá bom? Habilidade de aprendizado adquirido pelo estudante no final do bimestre. Então, diante disso aqui, ó, essa é a habilidade que foi trabalhada. Esse é o conteúdo que foi desenvolvido. Você utilizou esses recursos e você usou essa estratégia. E agora? O que o aluno conseguiu? Aí você vai pôr aqui. Então, ó, eu até peguei lá da professora, um exemplo que ela escreveu lá, tá? Algumas coisas eu peguei lá com ela. Ó, o aluno participou de algumas atividades orais com pouca concentração. É o que deu, né? Ele conseguiu participar de algumas, mas não se concentrou muito, né? Escutou as falas dos professores e colegas com pouco foco, né? Então, precisa trabalhar isso aqui, né? Ó, veja que a questão está na dispersão, né? Ele não se concentra direito. Então, uma dificuldade de concentração. O que eu posso fazer no próximo bimestre? Não é? Os estudantes, o estudante conseguiu expressar seu pensamento utilizando personagem de uma história. Então, veja, ele conseguiu. Né? No desenvolvimento aqui, utilizou massinha, ele conseguiu falar alguma coisa sobre aquele personagem que ele criou a massinha. Então, foi o que ele conseguiu expressar. O aluno não conseguiu se autoavaliar. Então veja que aqui tem uma estratégia, ó, tá vendo aqui? Autoavaliação, incentiva o aluno a pensar sobre... Bom, foi uma estratégia, só que eu coloquei aqui, ó, o aluno não conseguiu se autoavaliar, né? E teve dificuldade para articular bem o som das palavras. Você vai apresentar pontos positivos, então isso aqui foi o que ele conseguiu, e também negativos, né? Aquilo que ele não conseguiu, que ele não deu conta, né? Ele não conseguiu se autoavaliar, ele teve dificuldade de articular bem o som da palavra, mas ele conseguiu se expressar, ou expressar o pensamento dele usando uma massinha lá que ele fez o personagem, né? Falar um pouquinho daquele personagem através da massinha. Foi o recurso que eu utilizei, tá? Ele também escutou a fala do professor e ele participou, só que com pouca concentração, tá? Então aqui eu tenho uma visão do meu aluno. O meu aluno com TEA ou com TDAH ou com outra questão, né? Ele conseguiu alcançar esse resultado. Tá? Então ainda precisa trabalhar a concentração com ele e precisa desenvolver aqui a noção de se autoavaliar, né? De como se autoavaliar ele mesmo, né? E também de articular bem o som. Então veja que eu tenho um diagnóstico, né? Terminou o bimestre, eu tenho um diagnóstico desse meu aluno. É isso, tá bom? Vamos aqui para o cabeçalho. Na parte do cabeçalho, o nome do estudante, a turma que ele pertence, né? No caso aqui você vai colocar segundo ano, você pode pôr também se é vespertino ou matutino, tá? Então você pode pôr aqui, ó, segundo ano e colocar vespertino, matutino, né? Que nós temos segundo ano de manhã e de tarde. A professora, que é você, vai colocar aqui. E aqui a disciplina, língua portuguesa. Não coloque português, gente, coloque língua portuguesa, tá bom? Primeiro bimestre, depois segundo, assim vai. O objetivo geral da disciplina para a turma. Né? Qual é o objetivo geral da disciplina para a turma? Tem lá um documento falando lá várias coisas que foi deixado no Drive, né? Mas assim,
mas você precisa fazer um resumo, né? São várias coisas, não vai colocar tudo aquilo. No segundo ano, por exemplo, em língua portuguesa, o objetivo geral da disciplina de língua portuguesa é desenvolver a habilidade de leitura, de escrita, de oralidade, interpretação de texto, né? E o uso eficaz da linguagem. Então, esse é o objetivo geral da disciplina de língua portuguesa para o segundo ano. Qual que é para o primeiro? Está mais ligado ao processo de alfabetização, né? Primeiro, segundo, terceiro ano. Já o quarto e quinto ano, por exemplo, já é consolidação da ortografia, né? É a ortografização, não tanto a alfabetização, porque se entende que o aluno já está alfabetizado, tá? Então, objetivo geral. Agora, para o meu estudante, né? Especificamente para o meu estudante, qual é o objetivo geral da disciplina para o estudante que eu estou acompanhando? Então eu tenho lá, por exemplo, eu estou com um aluno meu numa sala que está com alunos assim com boa leitura já, né? Uma leitura mais avançada, uma escrita mais desenvolvida, e aí a professora tem como objetivo ali que eles escrevam cursivo já, né? Já apresenta para eles cursivo para eles desenvolvendo o cursivo. Mas o meu aluno dá conta, né? Por quê? Porque o meu aluno, ele ainda só conhece as letras do alfabeto, ele ainda não consegue ainda nem fazer leitura de sílabas isoladas. Então, o objetivo para o meu aluno pode ser esse, né? A disciplina língua portuguesa para o meu aluno, qual o objetivo? Vai ser incentivar o uso de palavras e frases simples para expressar necessidades e desejos, na questão da oralidade. Então, eu quero que ele expresse seus desejos usando palavras simples, né? Mas eu quero também que ele reforçar o reconhecimento das letras do alfabeto para que ele possa associar os sons correspondentes, assim, formar sílabas e palavras, né? Escrever essas sílabas e palavras, tá? Então, esses são dois objetivos, né? Introduzir a consciência fonológica, com jogos de rimas e segmentação de palavras, pode ser um objetivo. Dentro dessa questão da comunicação, né? Eu quero utilizar recursos de comunicação alternativa aumentativa, né? Como figuras, cartões de comunicação, tudo isso tendo em vista o quê? Que ele possa expressar os desejos e as suas necessidades. Então, o foco, o objetivo da disciplina para o meu estudante, né? No caso aqui pode ser esse: incentivar o uso de palavras e frases para expressar necessidade e desejo e reforçar o reconhecimento de letras do alfabeto e associá-las aos sons correspondentes, né? Para que ele possa também não só dizer o que sente, mas também escrever algumas coisas, né? Então, veja que é um objetivo palpável, né? Não adianta eu colocar aqui que eu quero que ele saia escrevendo cursiva, que pode, né, não ser objetivo para esse aluno, porque ele ainda não domina, né, nem ainda a formação de palavras, né? Então não adianta, certo? Então eu tenho que ir dentro da minha realidade. Vamos para a última parte do preenchimento do PDI. É só um adendo aqui, né? Que é essa observação, ó, correção de rumos, né? Então, diante desse diagnóstico que eu fiz aqui, a gente percebeu aqui, ó, um ponto negativo, né? Que o aluno não conseguiu se autoavaliar e teve dificuldade de articular bem o som das palavras, tá? E a questão do foco. Então, aí, correção de rumos. O que eu vou poder fazer para que essa habilidade se consolide no segundo bimestre? Então, tá aqui, né? Propostas didático-pedagógicas, né? Possibilitando a consolidação da habilidade aprendizada durante o bimestre, certo? Então, aqui eu posso estar apresentando uma proposta de intervenção pedagógica para auxílio no processo de aprendizagem desse estudante. Muito bem, porque assim como o aluno típico, o aluno atípico também tem direito a um processo de intervenção, de recuperação paralela, né? Todos têm direito, ele também tem direito, né? Então ele tem direito de ter uma intervenção, não está atingindo aquela habilidade, eu posso também propor um plano de intervenção, né? Então vamos aqui, vamos passar segundo bimestre, terceiro, quarto e vamos para a avaliação. Aqui na avaliação, então aqui na nossa escola, João Cruz, nós utilizamos essa segmentação aqui de notas. 10, 5 e 10. 10 pontos na OLEA, que é oralidade, leitura, escuta, escrita e atitude, né? 5 pontos na avaliação parcial e 10 na avaliação bimestral. Isso para as disciplinas dos professores regentes, ou seja, língua portuguesa, matemática, ciência, geografia, história, artes, né? Ensino religioso. Para a educação física, utiliza-se a mesma divisão, 5, 10, 10, só que muda o nome, né, da avaliação. São 5 pontos para atitude, 10 para a realização de atividades práticas, RAP, e 10 para a realização de atividades teóricas, o RAT. Tá? Então, esses são as terminologias utilizadas. Onde eu encontro isso? Olha, isso aí o próprio professor regente, né, pode estar acrescentando aí no PDI, o professor de educação física, né, uma vez que o PDI é para todo mundo participar, então isso aí, né,
Você vai buscar essas informações aí com ele. O próprio professor pode estar inserindo também no PDI. Pode estar entrando lá no PDI e inserindo essas informações para você, certo? Mas tem também no Drive, né, o documento, tá? Lá o documento que apresenta essas designações, tá? Eu vou até mostrar aqui. Então, eu vou até mostrar aqui, né, como você tem acesso, ó. Eu vou entrar aqui no grupo do segundo ano, por exemplo. Então, eu estou aqui no grupo do segundo ano, né, no WhatsApp. Eu vou lá eu vou em dados do grupo e eu vou vir aqui em links, ó. Tá vendo aqui, ó, mídia, links e docs. Vou clicar aqui, links, e aí vai aparecer para mim todos os links que foram disponibilizados, tá, no grupo. Tá aqui, ó. Tá vendo? Segundo ano, supervisão, Google Drive. Então, se você clicar nesse link aqui, 2024, você vai ter acesso a essa pasta aqui do Drive. Aqui você tem acesso a várias outras pastas, né? O logo da escola e tudo mais. E você tem também a pasta diário digital orientações. Então, se você clicar nessa pasta 5, você vai ter aqui, ó, instrumentos avaliativos de educação física. Então, clicou aqui, vou abrir para vocês verem. Aí você vai ter acesso, ó, como que está organizada as notas para educação física, tá? Então, o regente de turma, ele avalia 10 pontos em prática, 10 em atividades teóricas, sendo aqui, ó, uma avaliação bimestral valendo 7 e um trabalho valendo 3, tá? E a atitude, que são 5 pontos. E aí está dividido aqui, ó, em respeito às regras, respeito mútuo aos professores e colegas, cooperação, interação social, engajamento com as atividades, tá? Tudo somando 25. Então tá aqui a divisão. No diário é dividido assim, 10, 5, 10, tá bom? Então lá no PDI você pode colocar também dessa forma, 10, 5 e 10. E depois especificar isso aqui, ó. O que é avaliado, né? Como que é avaliado os 5 pontos de atitude? Está aqui, ó. Está descrito aqui, tá bom? E está descrito aqui embaixo também. Você pode olhar aqui, ó. Realização de atividades práticas. Então, avalia o desenvolvimento das crianças. Inclui avaliar habilidades motoras fundamentais, como correr, pular, lançar, chutar, equilibrar-se, agarrar, puxar, empurrar, tá? Dimensão procedimental, ok? Aqui, ó, realização de atividades teóricas. Então, os conceitos estão sendo ensinados, tá bom? É a dimensão conceitual. E a atitude, que é a dimensão atitudinal, tá? Que é, ó, avaliar o comportamento social das crianças durante a aula, tá? Então, isso aqui é educação física. Então, aqui você tem acesso a essas designações, né, explicações para você lançar aqui no PDI, tá bom? Na parte de educação física. E a parte de regente, mesma coisa. Então, de posse aqui, né, entrando no Drive aqui, entrando no WhatsApp aqui, entrando no Drive da supervisão com esse link, você vem aqui, ó, instrumentos avaliativos, regentes, e vou ter acesso aqui às especificações. Então, os regentes, né, vou mostrar aqui, ó, 5 para avaliação parcial, 10 bimestral e 10 para OLE mais atitude, OLEA, tá bom? Aqui tem a descrição, como é que é dado o conceito de atitude, tá aqui, comportamento habitual, repetitivo, né? Aí vem aqui, ó, comportamento avaliado, caderno e tarefas, ok? Como é avaliado a parte de oralidade, leitura e escrita, tá aqui, ó, né? Observação e acompanhamento, observação acompanhando a leitura compartilhada, leitura de leite, observação, tá vendo? Tá tudo aqui, ó, trabalhos, pesquisas, ditados. A parte de avaliações, tá aqui, diagnóstico, comparativo, formativo, somativa, né? Então tem toda a especificação aqui para você verificar. E aqui as notas estão mais discriminadas para você entender, né? É 2 pontos em cada eixo desse aqui, tá certo? Como que é distribuído. No total forma 25 pontos. Aqui tá errado, viu, gente? Ó, aqui tá escrito 15, viu? Mas não é 15 não, é 25, tá? Esse documento tá lá no Drive, tem que substituir. Ok? Então é na pasta do Drive que você encontra esses documentos aí para preencher o PDI, ok? Então você vai estar colocando aqui. Primeiro bimestre, valor 10 pontos. O aluno conseguiu realizar a atividade com muito suporte e alta compreensão, pouco suporte, você vai marcar o xizinho, né? Depois a metodologia utilizada, escrever como foi realizada a avaliação. Então, você vai colocar aqui, OLEA, né? Aí, como que foi feita essa atividade? Então, na OLEA, você vai estar especificando aqui, você pode ter o auxílio aqui desse documento, né? Olhando esse documento aqui, você consegue tirar algumas informações, como, por exemplo, a avaliação foi feita através de observação e acompanhamento do aluno durante a atividade de leitura, escrita, etc., né? Aí fica mais fácil. Quando chegar em avaliação bimestral e parcial, por exemplo, aí você já tem que ter um olhar diferenciado, né?
para o seu aluno. Não que aqui não tenha, mas aqui também, né? Aqui é mais, porque na avaliação bimestral, por exemplo, os alunos do segundo ano, tá todo mundo lendo. Então a professora não lê a prova para ninguém, mas o seu aluno precisa de auxílio ledor. Então você tem que apontar aqui que a avaliação bimestral cobrou as habilidades do bimestre, né, os conteúdos aplicados no bimestre, foi uma avaliação com questões objetivas e abertas, por exemplo, e houve necessidade de auxílio ledor. Se teve atividades, teve questões abertas e o meu aluno escreve, então também teve auxílio escriba, né? Teve escriba, eu tive que escrever para ele. Então você vai apontar também como foi feita, né? Porque senão, como é que esse aluno foi avaliado? Aí valia 10 pontos na bimestral, ele só conhece as letras do alfabeto, como a gente falou lá em cima, e ele conseguiu tirar 8, por exemplo. Ele conseguiu tirar 8 por quê? Porque ele teve auxílio ledor e teve escriba, tá bom? Aí você vai apontar aqui. Qual o diagnóstico pedagógico do estudante nessa habilidade? Descreva potenciais e desafios. Então, dentro da oralidade, leitura, escuta, escrita, o que o meu aluno atingiu? Ele, lembra? Ele conseguiu desenvolver, ele conseguiu se expressar em alguns momentos, mas teve dificuldade de concentração, né? O aluno passou a escrever sílabas, né? A fazer junção de letras, consoante e vogal. Lembra que ele só conhecia as letras do alfabeto? Agora ele está fazendo a junção, faz parte aqui da OLEA, né? Meu aluno conseguiu indicar, indicar seus desejos através do uso de figuras e palavras simples. Então isso aqui é o que aconteceu, né? Dentro da OLEA, certo? É um avanço. Eu vou colocar ali a pontuação dele. No caso de avaliação parcial, qual foi o diagnóstico obtido, né? Então, ali na avaliação parcial bimestral, se esse meu aluno ele tirou 8, porque ele teve auxílio ledor e escriba, uma avaliação valendo 10, então ele é um aluno que tem uma compreensão boa, correto? Ele não consegue ler e nem escrever, mas ele compreende bem, porque ele tirou 8, né? A não ser que eu dê a resposta para ele. Eu espero que isso não aconteça. Então, se eu não der a resposta para ele, ele tirou 8, é porque ele tem uma boa compreensão. Então, eu vou pôr, o aluno compreendeu os enunciados e respondeu corretamente as questões, a maioria das questões. Porém, precisa desenvolver o processo de codificação e decodificação das palavras, né? Então, você vai fazer um método de avaliação ali, diagnóstico de cada um desses itens, não é? Mesma coisa é aqui em educação física, né? Na questão da atitude de educação física. Como que a atitude de educação física é um pouquinho diferente, né? Respeito às regras, como que ele desenvolveu ali na questão da socialização, tá? Realização de atividades práticas, então o aluno se envolveu nas brincadeiras, né? Ele conseguiu participar, ele manteve o foco durante aquelas atividades propostas, então você vai colocar aqui também. Então, no fundo é isso, é uma pequena avaliação dentro da avaliação, né? Então, um diagnóstico aqui é uma avaliação dessa avaliação, certo? E, para terminar, quando termina lá o semestre, nós temos ainda o relatório pedagógico, né? Aí é aquele relatório circunstanciado do aluno, então, relatório pedagógico descritivo, ó, de até uma lauda, elencando os aspectos cognitivos, né, de conhecimento aqui, sociais, comunicacionais e motores de desenvolvimento do estudante durante o semestre. Então, durante o semestre, como que esse aluno, qual foi aí, como é o diagnóstico que você dá dele, né? Como que foi o avanço desse aluno, tá bom? A minha está se escrevendo aqui, certinho? E esse relatório, ele precisa aí passar por todo mundo, né? O regente da sala tem que contribuir, o professor de educação física tem que contribuir, o supervisor, né, tem que também contribuir, tá bom? Todo mundo tem que dar uma olhadinha nesse relatório para fazer um relatório bem feito desse aluno, tá? Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo esclareça algumas dúvidas e ajude, né, aí a preencher esse documento aí, né? Tá bom? Então é isso. Fica com Deus e até a próxima.